deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém destruiu a sua vida, matou a pessoa que você mais ama e roubou toda a sua paz, você conseguiria pagar ou viveria consumido pelo ódio? Essa é uma pergunta que define completamente a vida de Thorfinn, porque no começo da história ele escolhe a vingança. Mas o mais impressionante não é o garoto que queria matar, e sim um homem que surgiu depois de perder tudo. Hoje você vai entender toda a evolução de Thorfinn, desde a infância marcada pela guerra até o homem que decidiu quebrar o ciclo de violência. Antes da dor, Thorfinn era apenas uma criança. Ele nasceu na Islândia, filho de um dos maiores guerreiros vikings da história, Thors. Thors era conhecido como o Troll de Jon, um homem tão forte que virou uma lenda. Mas existe algo muito importante sobre ele. Thors abandonou a guerra. Depois de viver cercado de morte, ele descobriu a verdade que ninguém ao redor entendeu. Não existe vitória em matar. Só que Thorfinn ainda era inocente. Ele admirava os navios, as espadas, as batalhas e sonhava em se tornar um guerreiro igual ao pai. Até que o passado de Thors voltou para cobrar o seu preço. Naquele momento, a infância de Thorfinn acaba. Depois da morte do pai, Thorfinn passa a viver apenas para uma coisa. Ele segue o próprio assassino durante anos, esperando o momento perfeito para matá-lo. E aquilo começa uma das partes mais tristes da história. Por enquanto, Thorfinn tenta destruir Askeladd. Ele acaba se tornando parecido com ele. Ele cresce cercado pela violência, aprende a matar, aprende a sobreviver, aprende a ignorar a dor. E aos poucos, vai perdendo a humanidade. O mais vazio nisso tudo é que Thorfinn não possui sonhos, não pensa na felicidade e não pensa em viver. Tudo o que existe dentro dele é ódio. E o pior, que ele acredita que isso vai trazer a paz, que matar Askeladd vai preencher um vazio que existe dentro dele, mas não preenche. Então acontece algo inesperado. Askeladd morre, antes de Thorfinn conseguir sua vingança. E naquele instante, tudo perde o sentido, porque, pela primeira vez na vida, ele percebe que não sabe quem é. Durante anos, sua existência inteira depende do ódio. Sem vingança, não sobrou nada. E é aqui que Vinland Saga realmente começa. Thorfinn é vendido como escravo, e longe das guerras, ele finalmente é obrigado a enfrentar o mesmo. Dos rostos, das vidas destruídas, do sangue. Pela primeira vez, ele sente culpa, e isso é destruição por dentro. Porque ele entende algo que nunca percebeu quando era criança. A violência não cria heróis. Ela só cria mais dor. Existe um momento que define completamente a evolução de Thorfinn. Ele finalmente entende as palavras do pai. Você não tem inimigos. Ninguém merece ser machucado. E pela primeira vez, Thorfinn entende o que significa ser um verdadeiro guerreiro. Não é sobre vencer batalhas, não é sobre matar, é sobre ter forças para impedir violência. Então ele tomou uma decisão impossível para um homem criado por vikings. Ele decide nunca mais ferir ninguém. E isso talvez seja o ato mais corajoso de toda a obra, porque qualquer pessoa consegue destruir. Difícil mesmo é reconstruir. Finland nunca foi apenas um lugar. Ela representa esperança. É um mundo sem escravidão, sem guerra, sem sofrimento. E Thorfinn decidiu dedicar sua vida inteira para construir esse sonho. No final da história, ele não se torna um homem mais forte fisicamente, mas se torna algo muito maior. Um homem que venceu o próprio ódio. De um garoto destruído pela vingança a um homem disposto a criar um mundo melhor. Essa é a verdadeira jornada de Thorfinn, e talvez seja por isso que Vinland Saga marcou tanta gente, porque no fundo, a luta de Thorfinn não é sobre guerra, é sobre aprender a seguir em frente, mesmo depois da dor. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal, porque aqui
a gente não fala sobre anime. A gente fala sobre histórias que podem mudar a forma de como enxergamos a vida.